Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Uma honra ter a sua audiência conosco para trazer mais conteúdo, então, para o seu dia ficar mais completo. E hoje falando sobre saúde do coração. O que a gente precisa ter atenção, quais são também os comportamentos que nós podemos evitar para que o nosso coração tenha uma saúde cada vez melhor. O coração sozinho não, né? Todo o nosso sistema coronariano, se a gente pensar assim. Nossa convidada que pode trazer todas essas explicações para a gente a partir de agora e vai trazer com certeza. Quem está conosco hoje, a doutora Alessandra de Magalhães Cardoso, ela que é cardiologista responsável pela rotina da unidade coronariana do Hospital Santa Rita, que é localizada em Vitória. Doutora Alessandra, muito obrigado pela presença, bem-vinda aqui ao nosso Em Destaque. Bom dia, Fábio, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você, representando o Hospital Santa Rita e falando em nome dele. Que excelente, inclusive, né, uma das equipes, né, mais atentas a essa questão de divulgação de informações, inclusive, além, claro, do atendimento que oferecem à sociedade capixaba. Mas, doutora Alessandra, acho que é bom a gente começar falando justamente desse momento em que saúde do coração, né, passa a ter um olhar mais especial pela mudança, né, das estações que a gente já vai ter, chegando o inverno, né, principalmente. Mas antes disso, de maneira geral, a gente precisa ter atenção com a saúde cardiovascular. Por quais motivos? Estamos num momento de muita sensibilidade, inclusive, sobre os fatores de risco que estamos, então, tendo uma vida mais agitada, estresse, alimentação ruim. Tudo isso impacta a nossa saúde? Sim. O que acontece? Hoje o mundo ele é um mundo muito diferente, né? Nós convivemos com estresse. As mulheres hoje que antes ficavam em casa, trabalhavam só dentro de casa, hoje elas já trabalham fora, têm um estresse. Hoje todo mundo quer praticar atividade física, né? É importante. Nós temos uma alimentação hoje do corre-corre do nosso dia a dia, passou a ser uma alimentação não a de casa. É o que? É o fast food. Com isso aumenta o quê? O nosso ganho de peso, né? Nós ficamos mais reféns do nosso serviço e nos tornamos mais sedentários. Então, tudo isso atinge o nosso coração, a nossa saúde cardiovascular. Eu até comecei falando saúde coronariana, né? Mas eu ia falar saúde cardiovascular, porque engloba todo esse sistema, né? Falei, não é só o coração sozinho, né, doutora? Não. O que a gente tem aí de sistema, então, funcionando? Vamos lá. A gente tem que entender que o coração é nossa bomba, né? Nossa bomba, mas nós temos o rim, nós temos o cérebro, e quando nós temos problemas cardiológicos, nós podemos, em contrapartida, quando eles não tratados, levar a problemas também renais, como problemas também cerebrais. Até isso, né? Sim. Derrame, né? São os AVCs, o acidente vascular cerebral. Exato. Por exemplo, o acidente vascular cerebral isquêmico, nós temos duas grandes principais causas. Existem outras, mas as grandes principais que estão ligadas ao coração. Pacientes portadores de arritmia, que às vezes não sabem que as têm, mas que essas arritmias podem produzir trombos, coágulos dentro do coração. E esses coágulos eles podem ir para o cérebro, causando uma obstrução de uma artéria cerebral, levando ao acidente vascular isquêmico cerebral. Entendeu? Entendido. A hipertensão arterial também. Essa tá falada, né? Então, essa é comentada, né? Porque aumentou muito o número de pacientes hipertensos, né, no mundo e principalmente no Brasil. Então, são 50 milhões no último censo, né, de pacientes hipertensos no Brasil. Nossa. É bem alto. Então, o paciente que ele é hipertenso, muitas das vezes não diagnosticado, não sabidamente, ele pode apresentar como primeiro sintoma, às vezes, um acidente vascular isquêmico por uma crise hipertensiva. Nossa, como primeiro sintoma já? Às vezes sim. Tanto que às vezes fala assim, eu não era hipertenso, doutor, só fiquei hipertenso depois do AVC. Não, você já era hipertenso, teve o AVC, e aí como foi tratado, internado, foi feita toda a avaliação, vista a hipertensão e tratada, aí você tem na cabeça que, não, eu só fiquei hipertenso depois. A hipertensão, e aí a gente, né, vai traduzindo algumas palavras, alguns termos até para maior entendimento. É a famosa pressão alta? Sim. A hipertensão é o aumento da pressão sanguínea dentro do vaso, né? Então, dentro dos nossos vasos, né, passa o sangue. E o aumento dessa pressão ali dentro é que leva à hipertensão arterial. E por que isso tem aparecido cada vez como um maior fator de risco
para a saúde cardiovascular, doutor? Então, a hipertensão arterial é um fator de uma comorbidade para AVC, para infarto, como a gente já falou, né? Ela não tratada, ela pode levar à insuficiência cardíaca. Então, assim, ela é um dos pilares das complicações das doenças cardiovasculares. Então, nós temos que tratar a hipertensão para ter um coração saudável. Pois é, e aí que tá. Para a gente tratar, a gente precisa saber que tem, né? Isso. E aí que mora, acho que um grande brilho deste programa com a presença da doutora Alessandra, que é ter esse entendimento que precisamos ter entendimento da nossa própria saúde, então, sobre a hipertensão. E aí, nesse caso, que seriam já as dicas para a gente ter de acompanhamento? Claro, acredito, acompanhamento médico profissional, né? E seguir, com certeza, né, melhores condições aí de alimentação e de exercício físico, ou de condição física, se a gente pensar assim. Mas vamos deixar, então, que você esclareça os passos que devemos, então ter em mente. Vamos lá. Como a hipertensão arterial, na sua grande maioria, ela é assintomática, ou seja, é uma doença crônica que tem tratamento, mas na sua grande maioria assintomática. Nós precisamos medir a pressão regularmente, certo? Certo. Temos que fazer o nosso check-up, quer você faça com o seu clínico, quer você faça com o seu cardiologista, mas você precisa procurar um médico, fazer um check-up, de preferência com um cardiologista, é claro. Mas a gente tem que saber da nossa realidade do Brasil, que às vezes a pessoa não tem ali um cardiologista à sua disposição. Então, que procure um clínico que ele possa depois lhe direcionar a um cardiologista. E aí você vai aferir a sua pressão. Lembrando que uma única aferição de uma pressão igual ao maior 14/9 não vai te caracterizar um hipertenso, né? Nós temos que saber que nós temos que fazer a média de 24 horas, tá? Que é o famoso exame de MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, onde a gente faz a média pressórica, tanto a média sistólica quanto a diastólica, tá? Correto. Então, alguns sintomas que podem apresentar um paciente. Por exemplo, eu comecei a ficar com uma cefaleia que antes eu não tinha. Eu comecei a ter um cansaço para fazer algumas coisas que eu não tinha. Estou fadigada, estou me sentindo com um pouco mais de cansaço, um certo desconforto no peito, às vezes até zumbido no ouvido. Então, são coisas que a gente tem... Pô, peraí, estou meio tonto, estou tendo vertigem, meu ouvido está zumbindo, estou com uma dor de cabeça, ou estou um pouco mais cansado, desanimado. Afira a sua pressão, procure um pronto-socorro. Porque isso pode ser uma crise hipertensiva, pode ser uma pressão alta, que você não tinha e que ela esteja dando sinais de que está aparecendo. Tá? É muito importante lembrar que 90% dos casos de hipertensão arterial, elas são hereditárias. Então, elas são transmitidas de pai para filhos. Então, se você tem pai ou mãe hipertensos, ficar atento, ser mais alerta, ter mais atenção no fato da pressão alta, tá? Já os outros, vamos dizer, fatores de risco para pressão alta, seria o quê? Tabagismo, etilismo, obesidade, sedentarismo, né? Então, tem esses fatores que são importantes também como fatores de risco para o aparecimento da doença da hipertensão arterial, assim como o excesso de sal, né? Ok. Que aí tem uma influência direta, então, nessa escolha do modo de vida que nós temos, ou mesmo as pessoas nem entendem que esse modo de vida está atingindo, por exemplo, né, esse sistema tão sensível cardiovascular. Tem uma questão aí, doutora, que então, observar pai e mãe, se eles já têm problemas, né, hipertensivos, então observe a partir disso também a sua própria condição, ou investigue a sua condição. E tem aqueles fatores que a gente pode escolher, né? Você falou do etilismo, né, do tabagismo, então o comportamento de bebida alcoólica, cigarro, evitar ou nem realmente, né, consumir. O tabagismo, a gente... é exclusão. Não tem aceitação dentro da doença cardiovascular você aceitar o tabagismo. Então, é exclusão. A bebida, a gente fala que é o seguinte, se a gente vai tomar uma taça de vinho num jantar, isso não tem problema, certo? Estou falando do paciente rígido que não tem nenhum problema cardiovascular, né? Agora, você... né, começar a tomar uma garrafa, 2, 3, isso não vai fazer bem para ninguém, porque hoje a gente sabe que existem os quadros de insuficiência cardíaca levadas pelo álcool. Entendeu? Então, a moderação é tudo na vida.
E por que o sal é tão perigoso nesse sentido também? O sódio, né? É claro. Porque o sal, ele faz com que aumentar essa pressão dentro do vaso. Ele tem essa ação direta mesmo, né? Ah, tá. Ele atua nesse sistema. E aí ele eleva a nossa pressão arterial. Então, por exemplo, pessoas que comem fora, é um hábito ou mesmo necessidade, né? Que vão a lugares em que essa dosagem de sal não foi preparada por nós, né? Tem essa atenção. Sim, também. coisas que eu posso orientar. Sim. Por exemplo, na sua casa mesmo, você fez a sua alimentação, botou à mesa. Nunca leve o sal à mesa. O sal não vai à mesa. Ele já é colocado antes mesmo? Ele já foi na comida, já foi preparada, ali, já está ali, já comeu o que está ali. Mas e a salada? Limão, ervas, tem várias coisas que você pode fazer, molhos saborosos, sem você ter que botar o sal propriamente dito. Você tira o sal da salada, porque você botando um limãozinho, botando um azeite, fica saboroso. É qualidade de vida, Sim. É ser saudável, né? E não, evitar levar o saleiro à mesa, porque a gente sempre teve o costume de usar o quê? O sal à mesa. Cadê o sal? Né? E aí vai pegar o sal, me passa o sal, não é assim? Me passa o sal? Passa o sal. Então, é isso aí. Então, quando você vai comer fora, dê preferência evitar frituras, embutidos, um arroz com feijão, né? Que normalmente não vai estar salgado, né? Uma carne grelhada, a salada, e evite botar o sal a mais. Né? E aí eu já estou até preocupado, né? Porque é um comportamento muito já natural. Para as pessoas. É medular. Né? Essa questão do sal à mesa realmente, aqui fui lembrando do comportamento. É medular, que a gente não é? tem. Em casa, né? Assim, me passa o sal, por favor. Exatamente. Não é? Já coloca lá o potinho. Sim, e aí medular. o exagero vai. Tá com a porta aberta porque, ali, né? Vamos lá, vamos ser sinceros. Sal é bom, né? Mas faz mal. Pois é. Assim como o açúcar é bom? Muito. Mas faz mal, né? Né? Então tá bom. Então, por isso que a gente Não tem que tem ter jeito. orientação, como a doutora está trazendo aqui para a gente, doutora Isso, Alessandra de Magalhães Cardoso. É gostoso, mas tem que ter limitação, tem que ter moderação. Pela influência que eles têm no organismo, Sim, né? Por isso que a gente tem que ter essa atenção. Bem, vamos perguntar então ainda, doutora, se a gente tem que ter uma atividade física para ter, né, ali um organismo mais saudável. Podemos fazer atividade física sem se preocupar, por exemplo, com uma consulta no cardiologista? De forma nenhuma. Então você me responde depois do intervalo no nosso Em Destaque. Não perca mais orientações já já. De volta com o nosso programa Em Destaque, aqui na manhã da TV Sim SBT, a gente continua falando sobre nossa saúde cardiovascular. A importância de ter atenção com esse momento, inclusive, de informação para que você olhe para a sua saúde, olhe para o seu comportamento, para justamente ter cada vez mais qualidade de vida, porque isso, por exemplo, pode impactar, né? Questões de saúde, como já entendemos aqui na primeira parte da conversa, com a doutora Alessandra de Magalhães Cardoso, ela que é cardiologista, inclusive responsável pela rotina na unidade coronariana do Hospital Santa Rita, localizado em Vitória. Falo isso porque as consequências dos problemas, né, ligados à saúde do coração e do sistema cardiovascular podem influenciar problemas em outros tantos órgãos, como já entendemos numa parte da conversa. E por isso a atenção com a sua frequência, né, ao médico, cardiologista, o encaminhamento pelo clínico, né, como o doutor também orientou, e sempre com atenção também ao que a gente tem no nosso comportamento, por exemplo, alimentar ou o consumo, né, de cigarro e bebida alcoólica, que inclusive pode acarretar essa alteração na nossa saúde cardiovascular. Bem, mais um ponto que a gente, né, deixou aqui antes do intervalo é aquela questão. Podemos então fazer atividade física para buscar esse melhor, né, condicionamento, até para ajudar na saúde cardiovascular, mesmo sem ir ao profissional, sem ir ao cardiologista? Aí a gente volta com essa pergunta, então. Doutora Alessandra, qual que é a orientação para isso? Já que nós temos, inclusive, né, percebido a procura das pessoas por atividades ao ar livre, né, inclusive por iniciativas próprias. É importante que a gente passe pelo profissional? Sim, é muito importante. Primeiro que o profissional vai avaliar a sua pressão arterial, vai avaliar o seu ritmo cardíaco no simples eletro, uma ausculta. Muitas das vezes o paciente tem algo no coração, alguma patologia, que uma simples ausculta médica, ele vai orientar a fazer um exame, por exemplo, um ecocardiograma, que vai demonstrar uma patologia a qual ele não poderia fazer aquele tipo de atividade física, ou que ele teria que tratar antes, né? É sempre interessante ir ao cardiologista, por quê? Porque a gente precisa ver como é que está o nosso coração frente a uma atividade física. Como é que eu vou liberar você para ir fazer a sua corrida matinal
se eu não sei como o seu coração se comporta frente a uma atividade física? Ah, mas como é que você vai saber? Através do teste ergométrico, né? Hoje nós temos o teste ergométrico, onde você vai correr numa esteira, andar, começa andando, né? E de acordo com o seu condicionamento físico, existem os protocolos, né? E ela vai se inclinando de acordo com o protocolo e a velocidade vai aumentando. E com isso, o que vai ser aferido? A sua frequência cardíaca através de um eletro, onde vai vendo se frente à atividade física você vai desencadear alguma arritmia, se você vai dar sinais de que está tendo algum problema em alguma coronária, e vai mostrar também a pressão. Vai mostrar se a sua pressão tem um comportamento normal, adequado para aquela atividade física, ou se você está fazendo hipertensão frente à atividade física. Nesse caso, o que acontece? Você tem que parar, vai ser tratado para hipertensão, para depois, com a pressão controlada, fazer atividade física, pois hipertensão arterial não controlada ou não diagnosticada, mais atividade física, não vai dar bom resultado. Você pode ter uma surpresa desagradável. Então, é por isso que a gente sempre aconselha a ir a um cardiologista, fazer um check-up antes de começar uma atividade física, mesmo que seja uma simples caminhada. Sim, interessante. Tá? Porque a gente não sabe como o nosso coração vai responder a isso, porque a gente não sabe o que está acontecendo com ele realmente. E nas questões aqui já levantadas, né, da saúde cardiovascular, por exemplo, né, a pressão alta, e sinais dela não acontecem, né? Então, são situações silenciosas, que por isso a famosa frase, mas eu nunca senti nada, doutora. Não espere sentir. Então, né? Porque às vezes o primeiro sinal pode ser um AVC, pode ser um infarto, então para que, né, esperar isso? Vamos fazer a prevenção. Prevenção é o melhor tratamento. Tem uma questão de faixa etária, idade das pessoas. Por exemplo, há um tempo atrás, quando eu era mais novo, por exemplo, se falava-se em infarto em pessoas de 60 anos, né? E a gente já ficava surpreso. Nos últimos tempos, a gente viu que idade foi ali mais para os 40. Mas hoje em dia, né, não estamos com algum recorte, pelo menos leigamente olhando, recorte definidíssimo sobre ocorrência de infarto ligado à idade. Qual que é esse panorama, doutora? Então, o que acontece? Hoje a gente tem visto, principalmente lá no Hospital Santa Rita, onde eu trabalho, eu já estou lá trabalhando há 21 anos. Então, a gente viu como as coisas foram mudando com o tempo. O perfil dos pacientes, principalmente, né? Antes a gente tratava o paciente, era mais idoso. Hoje a gente vê o paciente chegando cada vez mais cedo, né? Então, a gente pega o paciente com 35 anos de infartado. Mas 35 anos, lembrando sempre, existem vários fatores de risco para a doença cardiovascular. Alguns, a gente consegue retirá-los, outros não. Então, é um fator genético, né? Então, ele influencia muito. Então, o paciente que já tem histórico genético, né? O pai, a mãe, histórico familiar, pai e mãe, diabético, aí fuma, sedentário, aumento de peso. Então, isso tudo aqui no paciente de 30 anos, porque hoje cada vez mais os jovens estão como? Sentados na frente do computador, né? Das telas, né? Isso. Isso, ele está sentado aqui na frente do computador, mas ele está comendo aqui, ele está bebendo aqui, ele está tomando refrigerante, ele está comendo biscoitinho e um docinho, e ali vai. Então, ganha peso, sedentarismo, né? E se já tem um fator hereditário, então aí já reforça mais essa atenção. Então, a gente tem visto, sim, pacientes jovens, abaixo dos 40 anos, terem doença coronariana, né? E terem que tratar. Isso é muito ruim. Por isso, o alerta deste programa para você. E logo no começo do programa, eu comecei também falando sobre chegada do inverno, né? Porque a troca da estação também merece um olhar especial para a gente, né, doutora? Por quê? Então, o frio, ele faz uma vasoconstricção dos vasos. Então, isso aumenta o risco de doença cardiovascular. Então, a gente tem que ficar mais atento aos sinais do nosso coração. Correto. Tem aí, nesse caso, as pessoas que já têm essa doença ou seu problema cardiovascular identificado, que tem que redobrar a atenção também? Claro. Evitar sair para fazer suas atividades físicas muito cedo, com temperaturas muito baixas. Tanto os extremos são ruins, tanto o calor intenso quanto o frio. Ok. Ambos são prejudiciais ao coração. Numa vez identificado o problema cardiovascular, fica uma dúvida. Eu já ouvi isso muito comumente, né, aproveitando sua presença tão conhecedora da área. Se uma vez que, por exemplo, né, há um problema de pressão identificado,
Obviamente que isso passa por avaliação individual, tá, gente? A gente pergunta num âmbito mais amplo para ter noção da situação através de uma conversa assim. Mas, por exemplo, uma vez que se inicia um medicamento contra a pressão alta, esse medicamento não vai mais abandonar esse paciente? Pois é. Ou vai, claro, depender, né? É uma doença crônica, isso vai depender muito. Como eu te falei, existe um fator genético. Se o paciente tem um fator hereditário, genético, ele é hipertenso, e ele vai ser sempre hipertenso, ele vai ter uma doença crônica, tratável, e é onde nós temos um grande problema. O paciente, ele chega passando mal, ele trata a pressão, ele fica ótimo. Aí a pressão dele está estável, está bem, ele não está sentindo nada. Aí ele fala, gente, mas eu estou ótimo, para que eu tomo remédio? Para quê? Vou parar. Tomando esse monte de remédio aqui, eu estou ótima, minha pressão está controlada, eu não sinto nada, estou maravilhoso. Não, você está maravilhoso porque você está tomando a medicação. As medicações para o tratamento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, elas só podem ser suspensas com ordem médica. Ah, ok. Tá? Agora, existem alguns pacientes, por exemplo, os pacientes que têm obesidade, importante, que são hipertensos, aí vão fazer bariátrica. Eles perdem 60 quilos, 50 quilos, a pressão alta desapareceu. E aí eles param de tomar remédio. Então, aqueles que são fatores que eu tenho como retirar, entendi, às vezes eu consigo retirar e eu consigo melhorar minha pressão, não precisar mais da medicação. Okay. Então, fatores que são móveis, que a gente pode tirar, sim, mas se for genético, não. Excelente. Bem, e aí, por exemplo, né, com o entendimento desse jeito, a gente já falou aí bastante de pressão. Mas mora também aí, acho que uma grande cilada para as pessoas. Ah, vou medir minha pressão em casa para saber como é que tá. Acho que a gente precisa ter aí esse olhar, até por isso a doutora Alessandra nos ajuda ainda mais. Temos condições ideais para medir a pressão, doutora, para então que o número ali revelado realmente, né, tenha a tradução de como está essa pressão cardiovascular? Sim, dentro de um limite, sim. Né? Então, por exemplo, esses aparelhinhos de pulso digitais são os mais seguros para a gente ter em casa. Né? Você vai colocar no seu pulso. Lembrando que não pode ter pulseira, não pode ter relógio. Correto. Tá? Você não pode ter acabado de fumar, você não pode ter acabado de tomar café, acabado de fazer atividade física. Você tem que se sentar confortavelmente, com os pés no chão, apoiados no chão, tá? Relaxado, com a mão, com a palma da mão virada para cima, como eu tô aqui. Ah, mas é braço direito ou esquerdo? Tanto faz. Tá. Virou a palma da mão, tá? Você vai esperar 5 minutos ali sentadinho, respirando, se acalmando. O braço tem que estar a nível do coração. Aqui eu tô tá mais baixo, né? Mas ele tem que estar a nível do meu coração. Correto. Tá? Aqui tá mais baixo. E aí você vai ligar o botão. Deu 5 minutinhos, tô respirando bem, vai apitar. É óbvio que ele tem as suas limitações, esse aparelho. Principalmente pacientes que têm arritmia, porque ele não vai conseguir aferir adequadamente, tá? Mas vai dar para eu ter uma noção. Se minha pressão está abaixo de 14/9, se ela está acima de 14/9. Epa, minha pressão deu 14/9. Tá bom. Então, o que eu faço agora? Tô assintomático? Tô assintomático. Tem histórico familiar? Não, não tenho. Tá. No outro dia, no mesmo horário, eu firo de novo. Você está mantendo 14/9. Terceiro dia, 14/9. Você já tira o sal da sua alimentação. Se está fazendo atividade física, para. Marca um cardiologista. Tá certo? Se você fuma, para. Não consigo parar. Diminui. Se está bebendo, para de beber. Diminui o sal da sua alimentação e vai procurar o cardiologista. Porque aí ele vai fazer uma série de exames para saber se você realmente está se encaixando como hipertensa ou não. Foi ótima essa explicação pelo seguinte sentido. Por vezes eu também já testemunhei isso, familiares mesmo. Vamos medir como que está a pressão aqui. Do jeito que estava ali lavando roupa ou fazendo... Em pé, né? Fazendo alimentação, chega assim, deixa eu ver e medir aqui, pô. Já temos aqui nesta entrevista a resposta para isso, né? Temos aí umas condições para que essa medida aconteça, para tentar traduzir da melhor maneira possível aquele número para a gente. Com nossa segurança, isso, dentro das nossas limitações com aquele aparelho. E diante do profissional ainda mais, né, ele tem todo o respaldo para poder fazer essa medida também junto com você. E aí fica a pergunta, de quanto em quanto tempo procurar um cardiologista, doutora?
Para quem não tem nada, para uma pessoa que é assintomática, como a gente fala, né, o jovem, uma vez por ano. Agora, aqueles que já são cardiopatas, que já fazem acompanhamento, esses retornos eles são marcados pelos seus próprios médicos, a depender de cada patologia e da necessidade de cada um. Mas o básico é uma vez ao ano. Que bom. E, caso apareça algum sintoma, procure imediatamente o pronto-socorro. Se preferirem, o Hospital Santa Rita possui um pronto-socorro cardiológico, atendimento 24 horas, onde nós temos cardiologistas especializados, todos portadores de RQE, prontos para dar um atendimento de excelência, com bastante segurança. Temos serviço de hemodinâmica, uma unidade coronariana pronta para atendê-los da melhor forma possível. Que bom. Até queria entender mesmo, dá para tempo da gente explicar o que é uma unidade coronariana? Então, uma unidade coronariana é uma unidade de terapia intensiva cardiológica, onde todos os pacientes ali são cardiopatas. Eles têm um problema de coração que levaram para lá, que eles necessitam de uma monitorização 24 horas com um médico cardiologista, 24 horas de plantão ali com eles. Que bom. Então, a estrutura do Santa Rita está à disposição para isso também. Sim. Que bom. Nosso tempo se esgota, né? Já saímos então nessa manhã com maior conhecimento do que chegamos, mas o convite está sempre atento aqui, está sempre aberto aqui, para que a gente volte a ter outras orientações, inclusive com a doutora Alessandra aqui com a gente, por exemplo, trazendo de uma maneira tão clara como foi hoje essas informações ao nosso público. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Que bom. Um bom dia também, tá? Obrigada para você também. E um bom dia para você que nos acompanhou até aqui também, sabendo que o próximo Em Destaque também vai te trazer outras informações também adequadas à sua rotina e com relevância para todo o Espírito Santo. Obrigado por hoje e até a próxima. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado.